Programar sem entender orientação a objetos é que nem montar um PC sem saber o que é a placa-mãe. Você até vai conseguir, mas vai ser bem mais difícil. Orientação a objetos é o paradigma mais utilizado na programação atualmente. Você sabia que até linguagens não orientadas a objetos utilizam objetos por trás dos panos? Mas por que elas fazem isso? Porque nós usamos orientação a objetos e como você deveria usar. Hoje eu decidi te ensinar orientação a objetos do zero, da forma mais simples possível, trazendo um exemplo que todo mundo gosta, o LOLzinho. Nesse vídeo você vai dominar a orientação a objetos e entender todos os conceitos que ela tem do jeito mais simplificado que existe. E antes de começar, nós temos que pensar o que é o LoL de um ponto de vista técnico e simples. LoL basicamente é 5 personagens que são chamados de campeões contra outros 5 campeões que ficam se enfrentando num mapa. Então eu vou usar isso como exemplo e abrir nossa ideia de C++ aqui e simular esses 10 campeões. Campeão 1, campeão 1 skin, campeão 1 passiva, campeão 1 habilidade 1, 2000 years later. campeão 10 habilidade ultimate. Bom, nosso código aqui está com os 10 campeões, mas olha que coisa mais linda que ficou esse aqui. Agora você já consegue entender por que usamos a orientação a objetos. Você vai criar só um esqueleto que vai ter todas as propriedades e métodos que você precisa. Propriedades são coisas que seu objeto tem. Um campeão do LoL tem uma skin, um carro tem uma cor, uma pessoa tem uma idade. Métodos são coisas que seu objeto faz. Um campeão do LoL atira uma habilidade, um carro acelera, uma pessoa anda. Então aqui a gente pode criar uma classe chamada Timo e criar dentro o que ele tem e o que ele faz. Uma classe é o esqueleto ou modelo que seu objeto vai utilizar. O nosso Timo ficaria dessa forma. Mas parando para pensar agora, todo campeão, todos, tem uma skin, 5 habilidades e anda pelo mapa. A gente não precisa colocar a skin e as 5 habilidades em cada um deles, mas calma que eu vou simplificar isso para você quando eu mostrar o conceito de herança. Agora o que era esse tanto de código pode ir embora e ficar mais simples, fazendo isso aqui. Isso se chama instanciar uma classe. Sempre que você chama ela com um new, você está instanciando uma classe. E por que o tipo da variável é Timo também? Lembra dos tipos primitivos? String, int, double e tal? Quando você cria um objeto, o tipo dele vai ser a classe esqueleto que você quer. Agora a gente vai definir que o nosso Timo anda pelo mapa dentro da classe dele, criando um método. Se eu quiser que meu Timo ande, é só fazer isso aqui dentro da classe. E nisso a gente entra no primeiro conceito da orientação a objetos, que é a abstração. A abstração consiste em esconder os detalhes. O seu código não sabe como o método andar da classe Timo faz para andar, mas sabe que chamando ele vai andar. Você lida com abstrações o tempo todo na vida. No momento que você viu esse vídeo, você não sabe como o YouTube decidiu que ele era útil para você. Você só sabe que ele vai fazer isso. E é exatamente isso que acontece quando você chama o andar. Seu código não sabe como ele vai fazer, e sim que vai retornar o resultado esperado, que é o personagem andando. E sim, você, como ser humano, sabe, porque você pode abrir a classe e consegue ver. Mas o seu código que está em um lugar não consegue ver o código que está em outro lugar. É do ponto de vista do código. E como tudo isso vai ficar dentro da classe, isso nos leva para o próximo conceito, que é o encapsulamento. Encapsular é esconder os dados internos e os detalhes da implementação de mudanças externas. Meio complexo de entender assim, né? Então vamos voltar para o nosso exemplo do método andar. Agora você tem uma propriedade na classe chamada velocidade do passo. Ela foi criada como public. As palavras-chave public, protected e private são modificadores de acesso da sua propriedade, o que significa que se eu fizer isso aqui de um código externo à classe, quando o acesso é public, eu poderia modificar a velocidade do passo. Mas isso não pode acontecer. Lá no LoL, quando você clica para andar, você não seleciona a velocidade, seu personagem só anda. Então isso tem que ser protegido de alterações externas, e é para isso que existe o modificador de acesso private. Agora que a gente colocou ele como private, veja que o código externo não tem mais acesso a essa propriedade. Só os métodos dentro da classe que vão ter acesso à velocidade do passo, porque você declarou ela como privada. Então o único que vai conseguir acessar essa propriedade é o método andar. Seu código de fora não vai mais conseguir interferir na velocidade do passo. Seu personagem só vai andar na velocidade que foi definida dentro da classe. E lembra que lá atrás eu te falei que a gente não precisava repetir isso para todos os campeões? Todos os campeões têm 5 habilidades, uma skin e anda. A única coisa que vai mudar é o dano, velocidade do andar e coisas específicas do campeão. E para esses casos a gente usa o conceito de herança. Já que todo campeão tem isso comum, a gente vai fazer uma mudança. A gente cria aqui uma classe chamada campeão com as 5 habilidades. Uma skin, a velocidade do passo e o método de andar. Agora o Timo não precisa mais ter tudo isso, porque todos os campeões vão ter isso. Então a gente não precisa colocar isso dentro do Timo. A gente só vai fazer ele herdar da classe campeão, que ele vai ter todas essas propriedades e métodos. Pode ver na tela que eu tirei as propriedades do Timo, mas elas continuam aparecendo, porque ele herda elas da classe campeão. A classe campeão é pai da classe Timo e Timo é filho de campeão pelo conceito de herança. Agora nosso Timo só precisa dos detalhes específicos que só ele tem, como o dano do veneno, por exemplo.
Agora com a nossa classe campeão criada, você pode entender o que é o polimorfismo. Polimorfismo é a possibilidade que nossos objetos têm de utilizar as mesmas propriedades e métodos em objetos diferentes. Imagina que eu fiz uma alteração e agora todos os campeões vão ter nome, porque eu não vou mais fazer uma classe para cada um. Não vai existir mais Timo, LeBlanc e os outros campeões. Vai existir só uma classe chamada campeão. Vou usar a mesma para todos. Então eu venho aqui no código, crio um campeão e coloco que esse vai ter o nome Vieco. Agora eu venho aqui e crio outro campeão utilizando a mesma classe, mas esse vai ter o nome de Timo. Mesmo utilizando a mesma classe, os objetos são diferentes, cada um com seus valores em cada propriedade. Isso é polimorfismo. Um objeto pode ter N formas diferentes, por mais que estejam utilizando a mesma classe como base. Assim que as linguagens utilizam objetos por trás dos panos. JavaScript, quando você cria uma função, ela é uma instância da classe function. Um array é uma instância da classe array. Por isso, um array em JavaScript tem seus próprios métodos e propriedades, mas os métodos comuns entre todos os tipos são herdados da classe object. Objetos estão presentes em todas as linguagens e até na comunicação front-end e back-end. Normalmente, a comunicação back-end e front-end é feita através de um JSON. O front-end vai mandar um JSON, que é um objeto, para o back-end. O back-end vai capturar esse JSON como um objeto e utilizar da forma que ele quer. Quando o back-end responder para o front, ele também vai responder um JSON. E o front pode pegar isso como um objeto. Então, objetos estão presentes em todas as linguagens por mais que a linguagem talvez não seja fortemente orientada a objetos, de alguma forma você vai utilizar objetos de alguma forma nela. Uma planilha do Excel pode ser representada também como um objeto. Ela pode ser um objeto, ela pode ser transformada em JSON, ela pode ser N coisas. Então, objetos estão presentes em todas as linguagens e em todos os lugares. Objetos são abstrações do mundo real, por isso que nós utilizamos exemplos de Timo, de carro, porque nós podemos pegar isso e colocar dentro do código. Um carro herdaria de veículo, porque todo veículo tem que ter um motor, todo veículo tem que ter roda. Só a quantidade que pode variar. Uma moto tem 2, um carro tem 4. Então, saber orientação a objetos é extremamente importante nos dias de hoje, porque em algum momento na sua vida na programação você vai utilizar objetos. E se você souber isso desde quase o início, todas as funções que você for utilizar em JavaScript, tiver colocar um ponto, um array, colocar um objeto dentro de um array para se comunicar com o back-end, você já vai saber, porque você já viu orientação a objetos antes. Então, não vai ser nada complicado. Por isso, esse paradigma é tão importante para qualquer desenvolvedor em qualquer linguagem. Se você gostou desse tutorial, se inscreve aí e aproveita que eu tenho outro aqui no canal ensinando o que é Git e GitHub. Dá uma conferida lá.